Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula do nosso curso de HTML, CSS e JavaScript básico. A aula de hoje ainda irá abordar alterações tipográficas. Contudo, teremos uma complexidade de código um pouco diferente da aula anterior. Na aula anterior fizemos a alteração do menu de navegação principal. Na aula de hoje, as alterações tipográficas serão dadas nessa seção, na qual eu tenho o meu nome e a profissão que é passada dentro da aplicação, dentro do layout que foi projetado no Photoshop. Vocês podem notar aqui que alterações sobre o peso da fonte são necessárias, assim como alterações específicas em partes do texto. Aqui nós vamos precisar separar essas duas seções que estão em rosa para que consigamos estilizar isso de forma satisfatória. Então vai exceder um pouquinho do que foi pensado na aula anterior, aqui passa a ser um pouquinho mais complexo, mas nada de outro mundo, tá? Então vamos começar pensando em quais são as alterações de estrutura que serão necessárias, assim como quais são as propriedades que nós iremos alterar no nosso código CSS. No nosso editor de texto, eu vou abrir momentaneamente aqui o index.html e o style.css. Lembrando que aqui no style.css eu vou fazer todo o estilo da minha aplicação, vou trabalhar aqui com CSS e obviamente no index.html nós vamos trabalhar com a estrutura da nossa aplicação. Por que eu estou retornando nesses conceitos? Aqui, nessa seção, nessa divisão de página, nós temos a estrutura referente ao texto Evandro Faleiros, desenvolvedor e design. Como eu quero alterar a cor do texto Faleiros e do texto e-comercial, eu preciso de alguma forma, lá no CSS, conseguir selecionar esses dois caras. Essa seleção, ela depende de outros artifícios estruturais. Não tem como, da forma que está a minha estrutura HTML, fazer essa seleção de forma tranquila. Para fazer isso, eu preciso criar uma separação nesses caras aqui, e essa separação será feita com o elemento span. Esse elemento span é muito similar ao elemento div. A diferença é que o elemento div é um elemento em bloco, ele nasce como caixinhas uma sobre a outra, ou seja, se são caixinhas a gente acaba pulando linha de div em div, e o elemento span, diferente dos elementos div, eles são elementos em linha. O seu display permite que eles nasçam sempre um ao ladinho do outro, então eu não vou quebrar linha, eu não vou pular nenhuma linha automaticamente ao utilizar o elemento span. O texto Evandro e o texto Faleiros vão continuar um ao lado do outro sem problema algum. Com essa separação, eu já tenho aqui maior facilidade para estilizar só esse elemento. Então notem que eu alterei a estrutura em função do visual. Isso vai acontecer diversas vezes, principalmente quando nós temos um visual pensado de forma estrutural. Notem que, visualmente, a estrutura aparenta ser quebrada nesse texto. Eu não vou pensar disso diretamente lá no seu código HTML quando você está começando a aplicar. Esse raciocínio estrutural acaba surgindo sempre quando você começa a estilizar. Com o tempo e com a experiência, quando você projetar isso no seu editor visual, você já vai notar que, olha, é provável que em algum momento, quando eu for estilizar, eu precise separar isso na minha estrutura, portanto eu já começo a escrever código HTML pensando nessas modificações estruturais. Não tente fazer isso de cara, direto, tá? Vá no mesmo ritmo que nós estamos indo aqui na aula, porque é um ritmo legal para você ir aprendendo isso de pouco a pouco. Então, voltando aqui na minha estrutura, fiz essa alteração e eu vou acabar fazendo essa mesma alteração aqui no e-comercial, que é um elemento que vai também passar por uma estilização um pouco diferenciada. Então, os dois foram separados. Agora, como eu sei que essas separações visuais em linha com o elemento span podem surgir em outras partes da aplicação, eu vou fazer o seguinte, eu vou pensar no estilo que é compartilhado. O que é esse estilo compartilhado? A cor da fonte vai ser a mesma para essas duas
separações que eu acabei de fazer. Como esse estilo é compartilhado, eu vou introduzir aqui para vocês agora o conceito de classificação. Todo estilo visual que é compartilhado entre os elementos que você tem dentro do seu documento, você tem a possibilidade de criar uma classificação visual, e essa classificação visual vai ser sempre aplicada a todos os seus elementos quando você quiser. Essa classificação visual é dada por meio do atributo class. Então, em ambos os spans, eu vou inserir o atributo class com o seguinte valor: rosa. Já era dia, o eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente, eu dormi na praça. Não é o melhor nome, obviamente, para você utilizar, né? Mas pensando na didática da aula, vamos deixar aqui, por enquanto, esse texto com a classificação rosa. Conhecendo essa classificação, eu tenho a possibilidade de, no meu arquivo CSS, fazer uma referência a essas classificações e estilizar cada classificação da forma que eu preciso. Então aqui, para me referir a uma classificação, eu utilizo o ponto e, além disso, eu escrevo o nome dessa classificação, que é rosa. Abro e fecho aqui as chaves e todo estilo que eu escrever aqui dentro das chaves será aplicado para todo elemento que tiver essa classificação. Então eu escrevo um estilo só e aplico isso para múltiplos elementos. Esse é basicamente o conceito de classificação. E lembre-se, né? Classificação sempre precisa desse pontinho à esquerda do nome da classificação. Diferente das demais seleções que nós já fizemos até aqui. O ponto é algo novo para você que está acompanhando o curso. Agora, o que eu quero classificar? Eu quero alterar especificamente a cor da fonte desses dois elementos que têm essa classificação. Então, já deixo aqui preparado o atributo color. Lembrando que não existe atributo font color, falamos sobre isso na nossa aula anterior. Aqui a propriedade de alteração da cor da fonte é a propriedade color. Já deixo um hashtag colocado aqui, porque eu vou retornar ao Photoshop, selecionar o texto que tem essa cor e copiar o código hexadecimal referente a essa cor. Então tá aqui o código hexadecimal da cor, Ctrl C para copiar, volto aqui no código e coloco com Ctrl V. Aqui consegui alterar a cor, vamos voltar na aplicação e vocês vão notar que o texto teve a sua cor alterada, tá? Então, hoje nós vimos aqui nessa aula a classificação de elementos. É essencial a gente entender esse tipo de comportamento. Quando você nota que algum estilo visual é compartilhado por múltiplos elementos, é bem provável que você precise classificá-los. Vocês vão notar também que em outras situações tem coisas que são muito específicas, são comportamentos visuais que não serão compartilhados provavelmente. Aí nesse caso, a classificação não é tão indicada assim. Você vai acabar caindo em um caso de identificação. Não vamos abordar essa situação na aula de hoje, em outros momentos a gente vai acabar abordando isso, mas o objetivo dessa aula especificamente era abordar a tipografia voltada para esse recurso de classificação. Como esses dois elementos compartilham uma mesma cor de fonte, nós acabamos alterando isso especificamente com o conceito de classificação. Nas próximas aulas a gente continua trabalhando aqui. Tá fácil continuar a partir desse momento, né? Porque eu só preciso repensar nos pesos de fonte. Notem que aqui eu tenho o peso de fonte light. Vamos ver como colocar isso na nossa próxima aula. E esses outros dois elementos têm pesos de fonte e tamanhos de fonte diferentes, tá ok? Então, agradeço você que está assistindo o curso até aqui. Na aula que vem a gente continua. Fiquem bem, estudem, compartilhem esse conteúdo, curtam aqui o canal, passem para quem vocês sabem que tem interesse em conhecer materiais como esse, tá? Fique à vontade aí para compartilhar o conhecimento que é gratuito. Abração para todo mundo aí, até a nossa próxima aula.